Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o livro O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Antes de começar, eu vou pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, se inscreverem no canal e vamos ao vídeo. Primeiro eu quero falar sobre o autor, o Oscar Wilde, enfim. Ele nasceu em 1854 em Dublin, na Irlanda, e ele se formou na universidade e ele foi professor por um tempo da vida dele para poder ganhar dinheiro, e ele escrevia para a imprensa. Em 1884 ele casou com a Constance Lloyd. Ele teve 2 filhos que depois eles negaram o nome do pai. Ele tentou a carreira de escritor sem muito sucesso e ele publica O Retrato de Dorian Gray em 1891 e foi o único romance que ele publicou. Em 1885 veio à tona que ele supostamente teria um caso com o Lord Alfred Douglas, e aí por causa disso ele sofreu uma queima de reputação. O Wilde tentou se defender processando o pai desse Lord Douglas, mas ele não teve sucesso. E em 85 ele foi preso e condenado a 2 anos de trabalhos forçados por atentado ao pudor. E daí a carreira dele, que estava no auge, desmoronou. Os livros foram retirados de circulação. E após ter a liberdade, ele foi para viver em Paris sob um pseudônimo. E ele faleceu em 1900 aos 41 anos de idade, de meningite. De acordo com testemunhos, ele recebeu o batismo e a extrema unção no leito de morte. Ele se converteu no leito de morte. É uma vida bem agitada, né? E esse livro, O Retrato de Dorian Gray, é aqueles livros que todo mundo sabe a história, ou todo mundo acha que sabe a história, mas poucos leram o livro e os que leram não entenderam a profundidade. Eu li conjunto no clube de leitura, abraços pro pessoal aí, e nós chegamos a conclusões muito interessantes. Mas vamos lá. Esse livro conta a história do jovem Dorian Gray, que ele é rico, ele ficou órfão muito cedo e foi criado pelo avô. E ele é um jovem muito bonito que chama atenção pela sua beleza exuberante e tal. E quando a história começa, nós somos apresentados a Basil Hallward, enfim, e o Lord Henry. Eles estão conversando no ateliê do Basil. E ele está pintando um quadro de jovem maravilhoso, que é comparado ao Adonis. E no começo, Basil não quer falar o nome do jovem para o Lord Henry, mas ele acaba falando. Aí nesse momento o Dorian chega no local, ele é apresentado ao Henry, se encanta por ele. Tem uma conotação meio homossexual aqui na história, embora não tenha nada muito explícito. O Henry, ou Harry, é extremamente hedonista. Ele acaba dizendo ali pro Dorian que só a juventude importa. Em um momento o Harry vai dizer assim pro Dorian: degeneramos em bonecos horrendos, assombrados pela lembrança das paixões de que tínhamos tanto medo e das tentações requintadas a qual não tivemos a coragem de ceder. Juventude, juventude, não há absolutamente nada no mundo a não ser a juventude. Ele fala essas coisas, aí ele acaba falando que o que vale é você curtir a vida, pra quê, né? E você só curte a vida quando é jovem.
Ele tem umas palavras assim. E a partir desse encontro, é como se o Dorian tivesse aprendido uma verdade oculta vindo pela boca do Harry. E ele fica triste com a ideia de que um dia ele envelhecerá. E aí ele faz uma fala aqui. É o Harry na frente do retrato dele, né, que o Basil estava pintando. Aí ele teve essa conversa com o Harry. E aí ele vai falar isso na frente do retrato. Como é triste. Eu vou ficar velho e horrendo e medonho. Ele jamais envelhecerá além desse dia de junho. Se pudesse ser diferente, se eu permanecesse sempre jovem e o retrato envelhecesse. Por isso eu daria tudo. Sim, não há nada em todo mundo que eu não daria. Daria a minha alma por isso. Aí depois de um tempo o Basil termina o retrato e entrega esse retrato a Dorian. E no momento ali o Dorian vai caminhar por Londres e ele conhece a Sybil Vane, que ela é uma atriz de teatro bem jovenzinha assim, e aí os dois se apaixonam. E aí o Dorian a propõe casamento. Só que quando ele vai ver essa menina com o Basil e com o Henry lá no teatro, ela representa mal, aí ele se decepciona. Ela fala que naquele dia ela representou mal porque ela representava bem antes de conhecer o amor. E agora ela sabe o que é viver a vida de verdade, então ela não consegue mais representar. Mas aí o Dorian fica decepcionadíssimo com a atuação da menina, acaba o relacionamento com ela. E aí ela morre. Fica subentendido que ela tirou a própria vida. E quem dá a notícia ao Dorian é o Harry. E nesse momento que é a primeira mudança do quadro. O Dorian vai ver lá e vai ver que o quadro tá com um sorriso cínico na boca. E aí a Sybil tem um irmão marinheiro que havia jurado que faria alguma coisa a quem fizesse mal a ela. E aí o tempo passa, o Dorian vai fazendo coisas que não ficam muito claras, não são muito explícitas aqui no livro. Só que a cada vez que ele vai fazer, que ele sai perambular por Londres à noite, que ele volta para casa, a aparência do quadro tá pior. E aí, embora o Dorian continua com a mesma cara, com a mesma aparência. E aí quando o Dorian chega aos 38 anos, com a mesma aparência que ele tira aos 20, alguns começam a achar estranho, né? E começam a comentar sobre essa vida dupla que ele leva. Quase todo mundo se afasta dele. E as mulheres que têm uma reputação a zelar não ficam nem na mesma sala que ele. Até que acontece um fato aqui, que é a cereja do bolo. E após esse fato, é só ladeira abaixo. Ele fica obcecado e com mania de perseguição. Ele não consegue ficar muito tempo longe desse quadro. Eu não sei se eu comentei lá atrás, quando o quadro tem a primeira alteração, que é o riso cínico na boca. O Dorian vai levar esse quadro pro sótão e vai deixar lá num quartinho que ninguém tinha acesso, a não ser ele mesmo. E ele vai de vez em quando ver esse quadro. E daí nesse momento aqui ele não consegue ficar longe desse quadro. E aí por fim ele resolve dar um fim no quadro e acaba dando um fim nele mesmo. Como não poderia deixar de ser no fim das contas. Como eu falei no início, né, a gente fez uma leitura conjunta desse livro e a gente chegou a várias conclusões. E aí eu vou falar algumas aqui. E é isso. No começo do livro, quando o Lord Henry aparece, nós percebemos que ele é o arquétipo do demônio nessa história. Ele tem um jeito de falar do Mefistófeles, do Fausto, ou ele parece a serpente do Jardim do Éden, que vai envolvendo Dorian com palavras, e ele apresenta algo desconhecido para o Dorian, que é essa ideia de que só o que importa é a juventude e os prazeres carnais e materiais.
E quando o Dorian faz a reza lá, né, que daí eles chamam aqui de reza, que ele faz essa reza pedindo para ficar sempre jovem, nesse momento que é feito o pacto fáustico. Quando o Dorian encontra a Sibyl Vane, o nome Sibyl ou Sibila era usado para denominar sacerdotisas na antiguidade. E Vane poderia ser traduzido como aquelas birutas para indicar a direção do vento. Então nós chegamos à conclusão que a Sibyl Vane representa aqui a inocência e ela seria um guia para o Dorian. Só que ele rejeita esse guia. Quando o Dorian esconde o quadro no sótão, eu achei que esse sótão aqui poderia representar a mente dele. Porque o sótão sempre representa o nosso subconsciente, que o nosso corpo seria uma casa e o sótão é o subconsciente, onde a gente joga tudo que não presta, tudo que tem de pior, esquece lá e deixa trancado. Só que como Dorian, ele não consegue deixar trancado e esquecer. Ele vai alimentando essa coisa ruim que tem dentro dele. E cada vez ele vai caindo no hedonismo pregado pelo Henry. Tem um capítulo aqui que só fala de pedras preciosas que o Dorian começa a colecionar. Eu achei meio alquímico essa parte também. Uma coisa que nós percebemos é que o Dorian nunca se culpa pelas coisas que ele faz. Ele sempre culpa as outras pessoas. Tipo, ele leva muito a sério aquela frase: a culpa é minha, coloque em quem eu quiser. Ele não se responsabiliza pela morte da Sibyl. Tem vários personagens aqui que morrem durante a história, indiretamente ligado a ele, que ele teve meio que uma certa... Ele teve uma certa participação, mesmo que indireta, só que ele nunca admite. E após acontecer o fato que eu falei lá atrás, que daí eu não vou contar, ele enlouquece, ele não consegue mais ficar longe do quadro, ele tem meio que ele cria uma neura, assim, uma mania de perseguição. E aí é o Dorian falando My Precious pro retrato. Ele se deixa dominar, é como se ele se deixasse dominar por aquele eu sombrio dele. E aí, bem no final aqui, ele fala pro Henry que ele tava tentando melhorar, que ele tava tentando ser melhor. E aí ele cita um exemplo que ele conheceu uma moça, mas ao invés de seduzir essa moça, como ele faria, ele se afasta sem causar mal a ela. E aí quando ele vai conferir o quadro, né, após essa boa ação, ele vê que não mudou. E aí ele resolve destruir o próprio retrato. Só que, apesar dele tentar demonstrar arrependimento, fica claro que ele faz isso mais por uma vaidade. O livro todo é permeado pela vaidade, né? Que seria até o pecado original, né? A vaidade. Então, e daí ele faz essas boas ações, mas por vaidade. E aí quando ele destrói o quadro, ele destrói ele mesmo, né? Porque não poderia deixar de ser diferente. E aí tem uma frase que o Basil diz aqui no momento do livro, que só Deus pode conhecer a alma de uma pessoa. E aqui fica claro que o Dorian não se arrependeu nem na última hora. Ele fala aqui, mas o que é mostrado é outra coisa. Então a conclusão que nós chegamos é que essa história ela mostra a corrupção da alma do ser humano após ouvir o demônio, a serpente. E aí, mesmo tendo a chance de redenção, chega um ponto que ele não consegue voltar atrás. Ele tem várias ajudas para se redimir, né? Ele tem a Sibyl, ele tem o Basil que tenta ajudar ele, tenta fazer ele orar ali, ele não consegue.
E é o ser humano que tem a chance de escolher entre o céu e a terra, e sempre acaba escolhendo a terra. Ou no caso aqui, né, ele sempre acaba escolhendo aquilo que tem de pior dentro dele. E no final dá a impressão que ele perde a alma completamente. Ele não aceita e não recebe a graça. Por hoje era isso, pessoal. Leia o livro. É um livro mais ou menos curto. Se você já leu o livro, curte aqui embaixo, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima.